Ok? Só então, mais uma vez, né, bem-vindos ao nosso quarto encontro ao vivo da nossa disciplina. Nós vamos iniciar hoje abordando o trabalho, né, que vocês entregaram até agora, às 4h59, certo? Depois nós vamos passar para explicar o trabalho que vocês vão fazer, né, a atividade que vocês vão desenvolver para a semana que vem. E aí a gente vai entrar no conteúdo de hoje, que é um conteúdo mais discursivo, né? Vai ser até um conteúdo bem rápido da gente estar fazendo, porque a gente vai abordar mais uma coisa histórica, beleza? André, sua câmera tá ligada. Você vai sair no YouTube. Viu? Aí, galera, então o conteúdo de hoje, ele é um conteúdo que a gente vai trazer mais um histórico dessa evolução da internet, né, da arquitetura da internet, para a gente ter uma noção disso, que é até um pouco do que vocês trouxeram lá, né, fizeram aquela primeira pesquisa da ARPANET, e aí a gente vai vendo algumas evoluções, né, que foram tendo, alguns remendos que foram sendo colocados, fazendo um pouco de intermédio com o conteúdo que nós vimos na aula passada, né, que é a aula que a gente tratou de arquiteturas como um todo, né, de protocolos e arquitetura TCP/IP, e aí até chegar nos problemas que são colocados e nas propostas que nós temos aí para essa evolução, porque aí vai abrir, então, a porteira, vamos dizer assim, para a gente discutir a evolução dessa arquitetura de internet, né, todos os estudos que estão sendo colocados, que vão guiar, né, a gente aí, e aí vai conduzir essa segunda metade da nossa disciplina, né, porque se a gente reparar quem está aí fazendo outras disciplinas, essa semana é a semana que encerra o segundo módulo, né, então a partir da semana que vem, nós entramos no terceiro módulo, ANP, que é o último módulo de aplicação desse semestre. Então, o conteúdo de hoje, ele vem para fazer essa quebra, né? Então, nós trouxemos todo o primeiro módulo com o conteúdo mais introdutório, abordando e entendendo o que era esse ambiente das redes de computadores, o que a gente tratava, alguns problemas, uma coisa ou outra, né? Que foi aparecendo. Vamos focar hoje, de cara, nessa arquitetura de internet, e aí dar essa virada para que o segundo módulo nosso, né, de atuação nossa, que vai ser o terceiro e último módulo desse semestre ANP, a gente vai estar, então, focado em todas essas evoluções que a gente tem aí à disposição. E até por isso, o tema do trabalho seus de hoje, vocês vão ver que o tema do trabalho que vocês vão fazer para entregar, né, na semana que vem, vai ser o tema que vai abrir os estudos dessa questão dessas arquiteturas e dessas mudanças que nós temos aí para estar desenvolvendo, tá bom? Então, assim, galera, para a gente iniciar, tem um trabalho que foi colocado para vocês, que foi o trabalho de novos padrões, de novas estruturações para a gente entender, né, da gente conhecer na nossa internet, igual a gente falou de máquina a máquina, ou mobile to máquina, né, que alguns podem ter pego, questão de coisa a coisa, internet táctil. E aí eu quero ver com vocês, né, a internet de todas as coisas também, foi um outro paradigma, né, que foi colocado aí para vocês. E aí desse trabalho, eu vi que alguns alunos me mandaram mensagem falando que tinha uma dificuldade para encontrar alguns temas, e realmente a gente vai ter uma dificuldade porque são temas totalmente novos, e a maioria das referências vão estar em inglês, né? Muitas vezes a gente não está discutindo constantemente sobre eles. E aí eu quero ver com vocês se tem alguma coisa que vocês querem abordar no trabalho, alguma coisa que tem sido dúvida, queria ter ficado, algum conteúdo que vocês acharem interessante, querem discutir, algo que vocês acham que a gente pode estar abordando para estar complementando aquilo que vocês desenvolveram no trabalho.
e aí eu deixo esse primeiro minuto para a gente trabalhar. Ó, Eduardo falou que não achou nada sobre touch to touch, touch to touch, touch não, think to think, né, coisa a coisa. Mas alguém igual Eduardo não achou algo de coisa a coisa? Ou só ele que não achou? E aí, então vai ser bacana. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí é até bacana para a gente ver, realmente, Lucas, é difícil. E aí aí um de vocês pode até abrir o microfone, ou mais de um pode abrir o microfone, ou pode colocar se inscrever aí também, que a gente vai fazer essa ordenação, para a gente discutir um pouco, aproveitando essa dificuldade, para a gente discutir um pouco sobre metodologia de como desenvolver pesquisa. E aí, a pergunta que eu tenho para vocês é, como que vocês estavam pesquisando isso? Todo mundo, lógico, jogou pelo Google, certo? Mas como que vocês tentaram pesquisar? Primeiro eu quero ver alguém que não encontrou. Pelo que eu vi, o Lucas parece que teve dificuldade, mas acho que encontrou algo. Então eu quero ver, né, quem não encontrou e quem encontrou pouca coisa, como é que vocês jogaram isso para tá tentando pesquisar? Quem quer falar? Ninguém quer falar, hein? Ó, Eduardo falou que jogava no Google e tentava usar palavras-chave. Beleza, Eduardo. Quais palavras que você tentou utilizar, Eduardo? Pode abrir o microfone para falar, que acho que fica mais prático. O Flávio também falou que achou pouca coisa. Como é que vocês estavam jogando isso daí? Lara falou que pesquisou jogando no Google o nome em inglês. E mesmo depois de traduzir, né, para ver se achava algo, não conseguiu alguma coisa. Ó, aqui nós temos duas jogadas, que é por isso que eu queria chamar a atenção para essa questão de pesquisas. O Flávio e o Lucas, eles colocaram duas coisas aí no bate-papo, que eu acho interessante de chamar a atenção para vocês. O Flávio, ele falou aí que ele colocava a palavra IoT junto. Por quê? Porque a palavra IoT, ó, isso é uma coisa interessante. Não sei se foi essa que foi a percepção dele, mas o que é interessante a gente pensar? Quando a gente fala de coisa a coisa, né, isso não está muito próximo do conceito de internet das coisas, do conceito de IoT. Então, provavelmente, quando a gente aborda esse paradigma, a pessoa ela vai estar trabalhando isso dentro do quê? Dentro de IoT. Então, você jogando uma palavra-chave que é muito mais comum de ser abordado, talvez você não vai achar o paradigma escrito coisa a coisa, mas vai achar uma explicação que a pessoa colocou o nome um pouquinho diferente, né, mas trabalhando dessa mesma correlação. Não sei se vocês lembram do que eu falei para vocês na aula anterior, que foi a questão do mobile to mobile, do machine to machine, né, e que algumas pessoas, por causa das pesquisas, chamavam de mobile to mobile, né, o M2M. E aí, no final, era a mesma estrutura de pesquisa. Lucas, agora, ele colocou uma outra coisa, que foi a base de onde ele pesquisou. E aí eu quero chamar a atenção para vocês nessa base que ele está colocando aí, que é a base I3E. Né? A base I3E, para essa nossa área, principalmente essa área de infraestrutura da computação, né? Essa área de redes de computadores, é uma base que vai ter muita referência para a gente. Né? A gente sabe que, como se a gente estivesse no Instituto em si, a gente conseguiria estar tendo acesso a esses artigos da I3E de forma gratuita. Né? Mas acessando na base de casa, a gente não consegue ter acesso, porque a gente teria que estar pagando assinatura, essas coisas todas. Porém, todo mundo sabe, quem não sabe, conversa aí nos bastidores, a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam
a ter acesso a esses artigos. Então, é uma base também. E aí, eu gostei dessa colocação do Flávio e do Lucas, porque são duas nuances da gente de ajudar para que a gente consiga pesquisar bem. Primeiro, é conseguir pegar, captar correlações que facilitem a nossa pesquisa, a localização da palavra, né, do tempo que a gente está fazendo, igual o Flávio falou aí do IoT. E o segundo ponto é alternar bases, né? Nem sempre a gente acha de cara, por exemplo, utilizando só o Google. E aí saber onde tem mais referências da área onde nós estamos trabalhando, como é o caso do I3E. Beleza? Tem mais alguma coisa que vocês queiram pesquisar, falar, discutir sobre a pesquisa, antes da gente discutir o conteúdo? Eu falo, vocês querem falar, abordar, reclamar do desenvolvimento da pesquisa, da elaboração, dos temas, antes da gente abordar em si o que é falado em cada? Beleza, não tem, então, nenhuma reclamação. Dos temas aí que vocês pesquisaram, de quem conseguiu achar todos os paradigmas, ou alguns dos paradigmas, o que vocês acharam aí de mais interessante, que vocês queriam destacar, alguma coisa que é nova, ou que vocês já tinham uma noção e na hora que você leu, confirmou para você? Quem poderia trazer algo para a gente aí das pesquisas? Bom, pelo visto, ninguém achou nada interessante, espero que tenha auxiliado o conhecimento de vocês. Uma coisa que é interessante, galera, é da gente entender tanto, né, nesse conteúdo remoto, e principalmente quando a gente está com uma disciplina desse tipo, que ela é uma disciplina optativa, isso significa que o quê? Que nem todo mundo que vai passar pelo curso vai ter a mesma oportunidade de você de estudar o conteúdo que está sendo colocado. Então, é interessante que esses conteúdos, que tudo que vocês estejam, né, estudando, pesquisando, possa completar o conhecimento de vocês, possa ajudar vocês a entender melhor ainda o ambiente, para que a disciplina em si, como optativa, né, possa fazer esse efeito, né, de trazer o diferencial para a formação de vocês. Bom, como a gente, né, não tem ninguém que quer comentar sobre o trabalho, como diz um grande amigo meu, se a gente não tem, né, se não temos dúvidas, temos dívidas. Então, nós vamos passar para a atividade que vocês vão entregar na semana que vem. Após o nosso encontro ao vivo, essa atividade já vai estar disponível para vocês lá no Classroom, tá bom? Vou partilhar aqui a tela com vocês um momento, para que vocês possam ter uma noção dela. Estão conseguindo ver? Já está aparecendo aí para vocês? Beleza. Bom, galera, essa daqui então é a nossa pesquisa 3. Ela vai ser mais fácil, porque as fontes do que vocês vão pesquisar já está entregue aqui para vocês, certo? O que vai ser um pouco mais complexo? É porque agora vocês vão ler em inglês. Então, é um trabalho todo em que a referência nossa ela é em inglês, e aí vocês vão desenvolver uma resenha, né? Um relatório crítico daquilo que vocês estão lendo e estudando nos artigos que estão sendo passados, tá bom? Bem,
Nós vamos trabalhar com dois artigos, eles são classificados como survey. Né? Esses artigos que são classificados como survey, em português a gente chama isso também de estudo da arte. Tá? E o estudo da arte, então, galera, ele busca, né, através de uma investigação ao longo do tempo, traçar a evolução e mudanças ocorridas em determinado tema de pesquisa. O que a gente quer estudar? Nós não estamos estudando arquitetura para a internet do futuro, então nós temos que entender toda essa mudança que vem ocorrendo nessa arquitetura de internet, né? E o que isso daí vem abrindo para o nosso futuro, tá bom? Vocês vão ter aqui dois artigos. Esses dois artigos, eles são taxados do ano de 2011. Então, são pesquisas que se iniciam em 2010 e finalizam em 2011, certo? A base dos autores que estão pesquisando é praticamente, se não me engano, se não são todos os mesmos autores nos dois artigos, tem autores similares, então leva a que parte de um trabalho foi aproveitado no outro. E aí eles vão partir muito do incentivo de grandes potências. Então vocês vão ver aí, Estados Unidos, Japão, China, União Europeia, desses grandes países mobilizando o estudo para transformar essa arquitetura de internet que nós temos, né? Na época já se tinha, mas a gente já sabia que não iria no futuro atender, e já não atendia desde aquela época as necessidades que se tinham. Então, vocês estão lendo esses artigos, né, que eles são de 2011, e vocês não vão fazer uma resenha dos dois. Vocês vão escolher um dos dois para estar fazendo a resenha. Então, não vai estar fazendo a resenha dos dois artigos, até porque não daria tempo, né? Por uma semana, levando em consideração que tem aluno que está finalizando outras disciplinas nesse módulo, nós temos aí provas também para estar acontecendo no final dessa semana, com o início da próxima. Então, tudo isso a gente está considerando, beleza? Mas a ideia, então, vocês vão pegar um desses artigos, vão fazer uma resenha desses artigos, abordando o que eles estão falando, colocando também a opinião suas, né, diante do que eles falaram. E aí, uma coisa que eu coloquei aqui para vocês em destaque, é interessante que vocês também possam colher, né? Falar, opa, o que eles já estavam propondo aqui, né? Colher mudanças, novidades. O que eles estavam falando aqui realmente já aconteceu, a gente já viu que foi para esse caminho. Opa, tem coisas que eles estavam propondo, ou falando, ou estudando, ou prevendo aqui, que não caminhou bem para isso daqui, que a gente já percebe que tem uma nova visão em cima desse aspecto. Então, vocês vão ter aí essa oportunidade, né, de fazer a resenha desses dois artigos. Vocês vão escolher ou o artigo 1 ou o artigo 2, certo? Eu vou projetar eles daqui a pouco para vocês verem. E a data de entrega é a mesma coisa, próxima quarta-feira, até às 4h59. Certinho? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Algo que queira falar sobre a atividade dessa semana? Beleza. Pelo visto, a gente não tem. Então, vou mostrar para vocês primeiro o artigo 1, e depois eu vou mostrar para vocês aqui o artigo 2, para vocês terem uma noção. E logo após, lá eles vão estar para vocês na atividade no Classroom. Só um momento. Esse aqui, galera, estão vendo aí já? Já está aparecendo para vocês? Esse é o artigo 1, beleza? Ele é maior do que o artigo 2, porém ele acaba sendo
um estudo da arte bem mais completo em cima do tema. Beleza? Vocês vão ver também uma coisa que tem muita referência, e essas referências, né, que vocês encontram aqui, vocês vão perceber muitos autores e fontes, né, que ao longo da sua vida na disciplina vocês foram estudando de redes, sistemas distribuídos e outras coisas, vocês vão poder estar pesquisando bastante sobre eles. Bom, o artigo 2, ele é um artigo menor. Ok? Mas ele também traz para a gente um aspecto dessa evolução. Certinho? Então, vocês têm, esse é o artigo 2, né, bem menor, só com 11 páginas para vocês lerem. E o artigo 1, bem mais completo, com mais de 40 páginas, ele traz todo né, um parâmetro desse estudo, né, para a proposta dessas arquiteturas do futuro. Beleza? Alguma dúvida quanto aos artigos, quanto à resenha, ou a gente pode partir para o conteúdo de hoje? Beleza, então vamos para o conteúdo. Só um momentinho, eu vou projetar aqui para vocês. Os slides estão aparecendo aí já? Estão conseguindo ver? Beleza. Como eu falei com vocês, o conteúdo de hoje ele é bem rápido, só para a gente fazer esse contexto histórico mesmo, tá bom? A gente pode discutindo também alguns temas ao redor disso daqui, tá bom? E aí a gente vai dando prosseguimento para a nossa disciplina. Então, galera, só um momentinho. É interessante a gente vai fazer agora, nesses próximos 6 slides, esse contexto histórico, né? Quando vocês pesquisaram lá, por exemplo, sobre a ARPANET, vocês viram o surgimento dela lá mais ou menos em 69, então a gente fala, né, que ela está aí com 50, 51 anos, e esse surgimento da ARPANET, ele foi motivado pelo compartilhamento de recursos computacionais. Então nós precisávamos estar compartilhando recursos, a gente não tinha mais condições, né, de estar utilizando só o recurso em um computador único, né, para que a gente conseguisse estar evoluindo toda a nossa questão de dados e todo o nosso trabalho, e agora já embasado para o ambiente computacional, a gente precisava que isso estivesse em rede, beleza? E até uma coisa que a gente pode fazer uma analogia, que dificilmente a gente consegue fazer um trabalho individual, né? Você sempre está em uma equipe para desenvolver um trabalho dentro de uma empresa, dentro de um ambiente universitário, dentro do ambiente militar, né, que foram os dois ambientes que dão mais ênfase para essa questão de internet, de redes de computadores. E aí você pensa, se o humano, né, se o pessoal, ele precisa estar em equipe, como que o computador ele não vai estar em equipe para estar trabalhando? Né? Então, a partir, né, de uma motivação nesse ponto, a gente precisava estar colocando tudo em rede, e não só uma rede que ficasse em um único local, né? Porque ali você continuaria estando isolando, mas rede que pudesse ligar pelo menos 2 salas ou locais distintos. E aí isso ficou, a princípio, né, limitado ao laboratório da ARPA, por isso que era a ARPANET,
E ela era uma rede robusta e relativamente confiável. Por que a gente fala que ela era uma rede robusta e relativamente confiável? Opa, se era um grupo restrito, se eram poucas pessoas que estavam utilizando dessa rede, é lógico que ela ia ser confiável, né? É muito fácil de eu conseguir pegar aqui, por exemplo, falando, opa, ó, aqui eu sei que eu estou trabalhando com Fernanda, com Gilberto e com Gabriel. Então, se eu tiver algum problema aqui, eu vou relacionar com os três. Né? Então, esse ponto de ser um grupo também limitado faria ela ser rápida, robusta e ser confiável, porque você sabia com quem você estava trabalhando, né? Então, e aí entra nesse outro aspecto. Você não tinha um público em geral utilizando, né? Mas você tinha aí usuários, que eram os pesquisadores do laboratório, aquelas pessoas que estavam ali propondo a sua usabilidade. A partir dos anos 70, então, essas redes elas começam a ser difundidas, né? E a gente começa a ter diferentes tecnologias para estar aplicando sobre essas redes. Algumas dessas tecnologias proprietárias, né? Eu acredito que vocês viram aí nas pesquisas, quando vocês foram vendo a evolução da ARPANET, tem uma Aloha, que foi uma das mais famosas, a questão também. E aí, até chegar numa definição que a gente tem finalzinho da década de 70 para início da década de 80, a definição da arquitetura para interconexão, né, de redes levou ao surgimento do IP, a estruturação do IP, e posteriormente a definição do TCP, que levou, né, para a gente a estruturação da arquitetura que nós temos aí aplicada, que foi a arquitetura TCP/IP, né? Que aí é o que a gente tem de destaque nos anos 80. Então, nos anos 80, nós temos a estruturação dessa arquitetura TCP/IP, podendo estruturar bem essa interconexão, né? Interconexão de redes, criando todos os padrões, protocolos que nós discutimos na aula passada. E aí a gente começa a ver, né, como está destacado aí no segundo ponto, o surgimento de novos aplicativos, novos serviços e novos protocolos, como o SMTP, que é para envio de e-mail, DNS, a transmissão, né, upload, download com FTP. E aí isso faz com que a gente consiga expandir as nossas redes, como é que eu estava falando aí, né? A questão das redes nacionais, que foram novas redes que foram surgindo, experimentais para estar sendo utilizada, e isso daí marca, então, para a gente, galera, nos anos 80, uma expansão, né, a partir desse momento que se padroniza, que naquela época, era fundamental que tivesse esse padrão, que trouxesse essa segurança para ir para os outros usuários, né, para ir para usuários fora do laboratório, do meio acadêmico, fora também do meio militar, que a gente sabia que também utilizava. Então, essa possibilidade de se padronizar e criar meios de segurança, meios de comunicação com essa rede heterogênea e com outros pontos, possibilita, então, a expansão desse trabalho e o surgimento de novas redes, de novas estruturações. E aí, então, no final da década de 80, em 89, então a gente pode falar que tem 30 e 31 anos, a gente começa a ter as definições de protocolos que vão criar a web. E aí é uma pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Quem sabe me dizer qual é a diferença dessa rede remota da internet para a web? Alguém sabe qual é a diferença? Na pesquisa que desenvolveu lá da evolução da ARPANET com a arquitetura TCP/IP, alguém viu aí qual é a diferença de uma rede remota, tudo, e da web? Bom, pelo jeito está todo mundo aí fazendo seus votos de silêncios comuns. É interessante a gente perceber, galera, que quando nós falamos de web, nós estamos relacionados
a esses dois protocolos que nós temos aí, HTML e o HTTP. Então, HTML, para se criar, então, o que é a linguagem de protocolos, não, perdão, essas duas estruturas, né? Porque o HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, a gente tem uma linguagem de marcação de hipertexto, que a gente consegue criar, então, esses sítios, né? Esses sites na internet que poderiam ser acessados. Então, como se eu estivesse acessando um ambiente diferente para fazer uma pesquisa, para estudar, para ver alguma informação. E cria-se, então, um protocolo, que é o protocolo HTTP, onde vocês vão conseguir estar acessando esses sites, né? Para que a gente conseguisse estar acessando, então, surge o carinha, que são os navegadores que proporcionam esse acesso. Então, quando a gente fala da web, nós estamos falando desse ambiente dos navegadores, né? Onde, através dos navegadores, a gente acessa o site, a gente acessa, né, um sítio que a gente tem ali, seja para ver uma rede social, seja para ver um site de notícias, independente. Então, todas as vezes que nós falamos de web, nós estamos falando desse mundo dos navegadores, beleza? Sendo suportados pelo quê? Pelo protocolo HTTP, que dá essa possibilidade do acesso, né, a esses sites, e de uma base de desenvolvimento. A primeira que surgiu foi, então, o HTML, depois nós vimos várias evoluções, mas sempre com uma base dessa linguagem. Bom, isso daí possibilitou, então, uma comercialização da web, né, que possibilitou a explosão do número de usuários, porque agora a rede não era só um local onde eu conectava com alguém, igual a gente tinha no ambiente acadêmico, no ambiente militar, para trafegar um dado que era importante, mas agora eu poderia ter N aplicações para esse ambiente remoto. Né? Então, eu poderia, igual, por exemplo, acessar um site de notícias, ao invés de comprar o jornal, que é, por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje em dia, e outras coisas que foram surgindo. Eu quero fazer o contato com uma empresa, né? Eu não preciso ligar hoje eu acesso o site dessa empresa. Então, isso começou a explodir, lógico, de forma bem inicial, bem principiante, nesse finalzinho da década de 80, para início da década de 90, né? Então, 89, 90, começa a ter essa explosão, e é essa explosão comercial, né? Essa exploração comercial da web, que faz com que a gente exploda o número de usuários, que a gente vai criando nas pessoas uma cultura de necessidade de se ter o acesso à rede de computadores, né? O acesso ao ambiente remoto. Porque quando eu estou acessando um site na web, nada mais é do que eu estou acessando um outro computador, que é um servidor, que tem esse ambiente lá armazenado nele, e eu vou vendo né, a pesquisa, aquilo que eu quero acessar pelo site. Então, quando eu acesso um site, na verdade, eu estou acessando um outro computador, que tem aquilo ali armazenado. E está me apresentando isso com uma visão de site, a partir da linguagem do que ele foi desenvolvido e por causa do protocolo de acesso que a gente tem, que é o HTTP. E é isso daí, então, criou essa cultura, que é uma coisa que é interessante da gente ver. Só para a gente entender como que as mudanças vêm criando culturas nas pessoas, né? Se a gente pegar lá na década de 60, nem todo mundo tinha televisão em casa. Aqui em Januário, por exemplo, que é onde eu estou fazendo a aula para vocês, a primeira antena de televisão, se eu não me engano, chegou no ano de 1970 ou foi 72. É mais ou menos uma dessa época. Então, por exemplo, muitas das coisas que a pessoa queria assistir aqui em Januária ia para o cinema. Por isso que em Januária tinha um cinema, né, que hoje já não existe mais, que era o Cine Januária. E aí, por exemplo, O Homem Foi à Lua. Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades, passou na televisão O Homem Chegando à Lua. Né? Aqui em Januária, quem quis realmente ver O Homem Chegando à Lua, teve que depois ir lá no cinema para ver a gravação, essas coisas. Então, nessa década de 60, na década de 70, que foi quando começou a surgir aqui a televisão em Januária, isso não era algo tão necessário, tão comum para todo mundo. Muitas vezes a pessoa sai da casa dela e até a casa do primo rico, da prima rica, do tio, que tinha uma televisão para assistir a novela, ou para assistir o jogo, o que fosse passar, o que fosse estar passando lá. E isso daí vem trazendo a mesma coisa no computador.
Né? Se a gente pegar nessa década de 90, quando começa essa explosão, esses computadores eles começam a ter uma necessidade de ir para dentro das casas das pessoas, porque a finalidade de acesso à rede, ela deixa de ser só uma finalidade acadêmica, só uma finalidade militar, ou uma finalidade industrial e comercial. As pessoas passam também a querer ter. Então, ainda na década de 80, nem todo mundo tinha computador, né? Você ia para casa de um amigo, década de 80, não, perdão, década de 90, nem todo mundo tinha computador, você ia para casa de um amigo ou de outro para fazer um trabalho, para tentar colocar numa rede de escada, tentar conectar alguma coisa. Depois, no início dos anos 2000, foi a mesma coisa, até que se foi cada vez mais popularizando, e aí hoje você tem internet no seu celular, né? Se você não tem Wi-Fi na sua casa, você vai pelo 4G, senão você rouba o Wi-Fi do vizinho, mas de alguma forma hoje, né, na palma da sua mão com o celular, você tá tendo acesso à internet. O que fez o usuário precisar disso? Foi quando a gente vem aí nesse final da década de 80 e início da década de 90, com essa explosão da web. A web, né, a exploração comercial da web para diversas finalidades, faz com que a sociedade, e aí é muito interessante que a gente começa a ver a transformação social, né? A sociedade, ela começa a ter uma necessidade desse ambiente computacional e dessas redes, correto? Então, aí a gente pode falar também que isso é um grande marco para a gente na nossa estruturação dessa tecnologia, né? Surgem-se novas aplicações, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivo peer-to-peer, né? Para par. Cria-se a necessidade de novos modelos de seguranças e direitos autorais. Por que novos problemas surgem? Porque a gente começa a ter necessidade. Presta atenção. Eu preciso agora ter mais gente incluído na internet, ou eu tenho mais gente utilizando. Então, agora, eu não conheço todo mundo, igual era antigamente, lá no início da ARPANET, né, quando eu conhecia todo mundo que estava acessando ali a rede. Agora, opa, eu tenho pessoas, eu preciso ter segurança nisso daqui. Nem todo mundo que está aqui eu sei quem é, porque ela pode ter um acesso de um ambiente ou de outro. Nem sempre são as mesmas pessoas que utilizam o mesmo computador. E aí também começa a ter problema de direito autoral, né? Questão de música, imagem, trabalho, livro e outras coisas todas que começaram a explodir na internet, todo mundo começou a ter acesso, e aí quem tinha direito sobre aquilo começou a perder. Tanto que a gente percebe, né, final da década de 80, final da década de 90, início dos anos 2000, a explosão dos softwares que ajudavam a baixar de qualquer computador, gravação de CD, de DVD, e aí a pirataria virou, né, um grande gargalo após essa disseminação também das redes. Beleza, chegamos então, só um momentinho, no ano 2000, e aí a gente pôde ter uma exploração maior da multimídia, criou-se tecnologias como VoIP, né, voz sobre IP, e agora a gente precisava, por exemplo, tá ligando para uma pessoa, mas a gente consegue utilizar o Skype, é um exemplo disso daí, mas outras mídias foram sendo inseridas, compartilhamento de vídeos e de jogos, a proliferação do Wi-Fi, das redes de celulares, dos smartphones, a Web 2.0, o que significa isso? Não era só você agora acessar o site para ler, mas você começou a ter interação, né, com o site, a questão de enquetes, de comentário, de poder mandar suas sugestões. Então, não era só o site que falava com você, mas agora as páginas web começaram a também te escutar, então foram os fóruns, várias coisas, né, são explorações dessa Web 2.0. A gente entra na evolução das redes sociais e computação na nuvem. Então, perceba o seguinte, galera, que aquela internet, né, aquela rede que surgiu lá na ARPANET em 69, para dar um suporte no meio acadêmico, que depois também foi explorado para o meio militar, agora está totalmente inserida no dia a dia da sociedade, né, totalmente comercial, totalmente inserida nas relações sociais nossas.
as nossas relações sociais hoje, de trabalho, né, de academia, de estudo, são muito vezes embasadas por essa estrutura de rede. E por isso que a gente vai percebendo ao longo, né, do desenvolvimento da disciplina a necessidade de todas essas mudanças, e aí entra, né, não uma crítica, mas uma necessidade de olhar além, porque, por exemplo, eu sou professor de redes, eu era, né, professor de redes até a última ministração da disciplina. Então, quando a gente estuda redes puramente dita no computador, na instituição, no curso, nós estudamos redes clássicas, nós estudamos a questão das padronizações, aquilo que a gente tem para uma estruturação. Só que a gente começa a ver que essa questão clássica, ela vai trazer para a gente uma base, ela vai trazer para a gente um entendimento de onde a gente está trabalhando, porém, a incorporação dessas redes na sociedade, em todos os aspectos, né, que nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo, a gente precisa agora começar a olhar com uma visão além. Né? Então, nós temos uma base clássica nas redes, nós temos uma outra base clássica em servidores, né, que é na disciplina de administração de redes de computadores. Graças a Deus, a gente não infelizmente, né, a gente não conseguiu estruturar ela de forma rápida para esse momento ANP, mas graças a Deus ela volta agora na oferta ANP no primeiro semestre, e tem também o conceito que nós vamos ver de sistemas distribuídos, e aí esses conceitos de sistemas distribuídos vão aproximar muito dessa discussão que nós estamos tendo, né, que é essa expansão da visão de redes de computadores. Então, essa discussão que nós temos aqui também é interessante para que a gente possa expandir essa nossa visão clássica para as necessidades. Então, em redes, em administração de redes de computadores, vocês vão ter uma formação clássica do que precisa se aprender para isso daqui, para a gente conseguir trabalhar. Em sistemas distribuídos, nós vamos ter uma visão já desse ambiente mais distribuídos e talvez trazendo mais para essa realidade atual que nós estamos inseridos. E agora, né, nessa disciplina optativa, a gente precisa, então, ter uma noção de toda essa mudança, de toda essa construção desse cenário, dessas redes que estão cada vez mais impregnadas aí no nosso dia a dia. E aí chegamos aos anos 2010, aos nossos anos 10, que é o que a gente, né, vivenciou aí, por último, nessas evoluções. Então, nós temos aí a questão do stream, a virtualização das redes, né? Então, as redes estão se tornando cada vez mais virtuais, regidas por software. Nós temos a internet das coisas, nós temos um conceito que parece ser meio utópico, mas já tem muitos estudos abordando sobre isso, que é a questão das redes veiculares. Então, um carro transmitindo dados com os outros é bem interessante depois. Né? Eu acredito que em alguns dos artigos que a gente vai ler, a gente vai aprofundar nisso. Redes verdes também a gente deve discutir algumas coisinhas, deve ter em alguns dos artigos que vocês vão ler adiante. Então, a gente começa a ter agora a criação de vários serviços. E aí, esses serviços, eu gosto muito de classificar como alternativas. A gente vai criando várias alternativas de como nós podemos estar explorando dessas redes de computadores, nós podemos estar explorando da internet, a fim próprio, a fim de diversão, a fim de lazer, a fim de trabalho, a fim de estudo. A gente começa a ter agora uma possibilidade, ou possibilidades alternativas de explorar a internet para vários fins. Né? E ela se torna, então, uma base mais ainda consolidada das nossas relações. E aí, para finalizar, né, toda essa evolução, nós chegamos, então, nos anos 20, né, que são os anos que nós estamos inseridos aí, 2020. Tem os dois carinhas, que são os dois carinhas que eu estou ultimamente falando muito sobre eles, né, abordando mais constantemente,
que é a 5G, que está aí explodindo, e a 6G, que está para chegar em 2028 como previsão. E a gente tem muita coisa para estar explorando. Uma questão que eu achei muito interessante esses dias, segunda-feira eu estava dando uma palestra sobre multi-experiências, é um outro conteúdo que a gente deve estar discutindo aqui também, porque é muito ligado a essa questão de rede de computadores, também com a relação de inteligência artificial. E aí, o menino me fez uma pergunta, onde ele basava o seguinte, o que vai mudar com a 6G, quando a 6G surgir, em relação a 5G? Eu falei com ele, o que a gente tem já da 6G, nós estamos falando em um aumento de velocidade em relação a 5G de 8 vezes, a 5G em relação a 4G já é 20 vezes mais rápido, então nós estamos falando aí de um aumento de velocidade 160 vezes mais rápido do que a nossa transmissão atual. Isso daí leva a um alto tráfego de dados. E ele perguntou, tá, mas daí vai interferir no quê? E eu falei com ele, cara, vai interferir em muita coisa, porque a gente vai ter que pegar isso daí e ver em que finalidade nós estamos empregando. Então, por exemplo, se a gente for falar em segurança e trazendo a ideia dos carros autônomos, por exemplo, se a gente tem uma rede 160 vezes mais rápida e com maior tráfego de dados do que nós temos hoje, então o carro autônomo ele vai ser muito mais seguro para ele estacionar onde ele quer estacionar, não atropelar ninguém, porque a conexão de que está guiando ele, o GPS, o sinal e outras coisas que vão estar ali guiando esse carro autônomo, vão ser muito mais ágeis. Então, quando a gente fala dessas tecnologias que estão surgindo aí, e as possibilidades base que elas estão dando para a gente, o que é interessante, foi até que eu coloquei esse slide aí, a evolução vai depender de você. Onde é que a gente vai explorar? Não sei. Onde é que a gente vai levar? Não sei. O que vocês querem fazer? O que a sociedade ela vai ter necessidade de trabalhar? Nós vamos ter stream muitas vezes mais rápido, nós vamos destruir as televisões e a partir de agora tudo vai ser transmitido via stream. É uma coisa que pode acontecer? Se a gente vai conseguir monitorar muito melhor os desastres naturais que nós temos, nós preservar a nossa estrutura natural, igual a gente está vendo com a questão aí do Pantanal, da Amazônia, beleza, como que isso vai ser possível? Porque eu vou ter sensores mais potentes, beleza, baseado em quê? Que tecnologia? O que nós podemos estar relacionando? Então, o importante é a gente perceber e a gente está sempre em consonância com todos esses estudos que estão sendo feitos, que estão trazendo, e essas tecnologias de conexão, interconexão, né, que vão sendo colocadas aí para a gente, igual é a 4G, a 5G e a 6G, para a gente perceber todas as possibilidades e aquilo que a gente vai estar conseguindo explorar. Bom, galera, e aí a gente chega numa questão que é a arquitetura da internet. É o que a gente quer discutir, certo? E aí, para a gente discutir a arquitetura da internet, é interessante a gente lembrar quais que são os requisitos originais de uma arquitetura da internet, né? O que uma arquitetura de internet, que é baseada em uma arquitetura de rede, ela precisa ter para ela estar funcionando. Então, isso daqui, por mais que ela evolua, por mais que a gente altere propostas dentro da arquitetura, isso e aquilo, o que nós temos aqui sempre vai estar tendo que ser respondido, vai estar tendo que ser correspondido para a gente. Então, olha lá. O que tem uma arquitetura de internet? A internet ela precisa estar funcionando. Esse termo em inglês é internet working, né? Internet trabalhando. Então, a nossa internet precisa estar funcionando. Se a gente não proporciona uma conexão remota, né? De onde eu estou conseguindo acessar o outro ambiente, transferir o meu dado, essa internet ela perde a funcionalidade dela, né? Então, a primeira coisa é o internet work, internet funcionando constantemente, ou seja,
eu tendo o meu emissor, o meu receptor, um canal que proporciona a transmissão desses dados e os dados sendo trafegados. A gente percebe aí o quanto que a gente sofre, né? Por exemplo, quando o servidor cai, quando o provedor cai, por exemplo. Né? Tem um provedor aqui de Januário mesmo que é famoso por mais dar problema do que funcionar. E aí, então, a gente vê o quanto que isso faz falta. Então, a primeira coisa da estrutura a gente tem que ter uma estrutura básica, a gente tem que ter um emissor, um receptor, uma forma de interconexões para que essa internet esteja funcionando. Outro ponto é heterogeneidade. Quando nós falamos em heterogeneidade, nós estamos falando em diferenças. Por quê? Porque eu não posso falar que na casa de Natan ele tem a mesma estrutura que se tem na casa de Lucas, ou que se tem na casa de William, ou que se tem na casa de Diego. Não é. Então, eu preciso estar criando uma rede que ela possibilite essa conexão heterogênea de redes locais estruturadas de forma diferentes e que consigam estar se comunicando. O outro ponto, gestão distribuída. Por quê? Porque o nosso acesso ele é distribuído, né? É um trabalho que você está iniciando no ponto, está tendo acesso em outro e assim sucessivamente. Por exemplo, nós estamos gerindo todo esse nosso ambiente distribuído. Eu estou na minha casa, cada um está em um ambiente aí, nós conseguimos correlacionar, ligados por um servidor que nós não sabemos onde a Google colocou. Pode ser um servidor que esteja no Brasil, com uma base de um servidor que esteja nos Estados Unidos, ou podem ser servidores que estejam totalmente fora. Nós estamos interligados pelos nossos provedores. Então, nós precisamos fazer que a gestão ela seja distribuída. Por exemplo, o que precisa gerir na minha casa com o emissor dessa live? O que precisa gerir na casa suas para que vocês estejam aqui conectados? O que os provedores precisam estar gerenciando para que a gente tenha acesso à internet? E o que a Google, por exemplo, que fornece o Meet para a gente, precisa gerenciar para que esse ambiente esteja formado. Então, a gente tem essa gestão distribuída em cada ponto onde a conexão ela é estabelecida, em cada ponto onde se há uma diferenciação do trabalho, para que toda a interconexão ocorra, nós precisamos ter uma gestão ali. E são essas gestões distribuídas, gestões com atenções específicas, que vão permitir que a gente tenha a execução desse trabalho. Por exemplo, que a gente está tendo aqui, essa videoconferência, essa aula remota, e a gente entenda que a gente está fazendo uma coisa única. Né? Então, na verdade, é um ambiente distribuído, é um trabalho todo distribuído, que para a gente traz uma visão de um ambiente único, onde nós estamos tendo a possibilidade de conversar, de comunicar, de trocar informações, como se a gente estivesse dentro de uma sala, juntos, todo mundo no mesmo local. E, na verdade, todo o trabalho está distribuído. Beleza? Então, a internet, ela precisa dessa gestão distribuída para estar acontecendo. Custo, então a gente tem que ter um custo baixo. Facilidade de fixação, possibilidade, que é a questão de você conseguir instalar de forma rápida, prática, e conseguir utilizar. E responsabilidade, que a gente colocou aí, que é de prestação de contas. Isso daí a gente entra na questão de segurança. Nós não falamos que agora a gente passou a ter muito usuário, muita gente utilizando, e muitas vezes você não sabe quem é. Então, a gente precisa ter uma segurança, uma prestação de conta, uma responsabilidade sobre o que está acontecendo ali, né? Para que a gente não tenha fraude, para que a gente não tenha tanto crime e outras coisas que são desenvolvidas aí, né? Daí, tendo em vista aí o tanto que eu penso, muita gente recorre à Deep Web. Bom, vamos lá, galera. Falado desses requisitos originais, é interessante a gente perceber, e aí até uma correlação com algumas coisas que a gente viu na aula passada, que dada a arquitetura da internet que nós utilizamos, baseada naquela ideia da arquitetura TCP/IP, das camadas, né, que vocês viram na aula passada, com toda essa evolução que nós estamos tendo lá do final da década de 80 até agora, os anos 2000, como nós vimos, vários remendos a gente precisou e teve que ir colocando para possibilitar esse trabalho. Só que aquela coisa, né? Quem tem uma roupa aí que rasga, você coloca o remendo, ele consegue segurar ali até certo ponto, daqui a pouco rasga de novo, aí você vai ali, tenta colocar mais um remendo, e depois rasga de novo, até uma hora que o remendo não funciona mais. Então, quando a gente fala
dessas arquiteturas para a internet do futuro é porque esses remendos, eles não estão mais dando conta de todo o trabalho que está sendo colocado ali, né, de todo a expansão de possibilidades, né, de alternativas que a gente tem para essa utilização. E aí, nesse slide, vocês têm aí um monte de remendos que foram colocados, como o Classless, que nós falamos na aula passada, IPv6, o NET, que é o Gateway, que a gente utiliza, caches, firewalls e outras coisas que foram colocadas para tentar melhorar, mas mesmo assim, deu suporte, ajudou algumas coisas. Nós vamos continuar utilizando, e nós, na verdade, nós continuamos utilizando, né, esses remendos, mas eles precisaram deixar de ser remendos, e aí a gente precisa pensar em uma arquitetura, né, ou em arquiteturas que estejam próximas da nossa necessidade atual. E é isso daí entra, então, nas funcionalidades da internet que começaram a ficar sob pressão. A gente tem lá a arquitetura original, como nós falamos, né, o que a gente precisa ter, que foi colocado esses pontos aqui, para que esses pontos fossem observados, continuar, né, funcionando bem. Nós fomos colocando alguns remendos, criando alternativas novas para possibilitar essa usabilidade dela. Só que isso aí foi ainda permanecendo alguns problemas, que é quais foram os 4 pontos que ficaram sob pressão: o processamento e a manipulação dos dados, o armazenamento dos dados, a transmissão desses dados, que nós podemos chamar de movimentação dos dados, né? E o controle de tudo isso que está acontecendo. Basicamente, galera, quem fez já a disciplina de arquitetura e organização de computadores, basicamente é uma função básica, né, de estrutura computacional, que é movimentar dados, armazenar e processar e ter controle sobre o que está acontecendo. Então, a gente começou a ter problema, ou melhor, a gente começou a ficar sob pressão nas nossas funções básicas. Porque por mais que a gente fosse colocando esses remendos, os remendos eles não dão ainda toda a segurança, porque eles são só remendos, eles não são algo tão estrutural do básico, certo? E aí a gente começa a ter, né, e tem pressões sobre essas 4 áreas básicas de uma estruturação computacional, que é essa questão do armazenamento, do processamento, da transmissão, né, movimentação desses dados e o controle dessas 3 operações. Bom, e aí, então, nominalmente, surgem-se os problemas. Né? No encontro passado, né, nós abordamos os slides da aula 2, e a gente finalizou falando, né, desses problemas. Então, olha o tanto de coisa que isso gera. Então, olha lá, vamos lá novamente. Nós temos, esses requisitos aqui da arquitetura de internet, baseada naquela estrutura, né, TCP/IP. É isso que a gente precisa pensar. Essa arquitetura de internet, ela precisa dar suporte a essa nova aplicação que nós temos agora, desses anos 2010, desses anos 2020. Então, para que a gente pudesse ir mantendo durante toda a evolução, foram se colocando remendos, que nós já falamos. Mesmo colocando esses remendos, algumas áreas continuam, né, que são as áreas básicas, continuam sob pressão, e aí, então, a gente gera problemas nominais. Esses problemas nominais são baseados em quê? No que a gente precisa manter da nossa internet, da arquitetura original da nossa internet, o que precisa manter para que uma internet funcione, as novas aplicações e necessidades que foram surgindo e as pressões que estavam tendo, então, sobre as funcionalidades básicas, né, de transmissão, armazenamento e processamento e controle. Então, a gente começou a ter complexidade nas aplicações, a gente começaram a surgir novas aplicações com requisitos incompatíveis com a arquitetura atual, isso é problemático. O endereçamento, semântica sobrecarregada. Galera, esse foi um problema muito grande. O que acontece? O IPv6 ele surgiu para uma alternativa para substituir o IPv4, só que um não conseguia conversar muito com o outro, isso foi gerando problema.
Mobilidade, que é o que a gente falava agora, ó, do smartphone. Antigamente era o computador na mesa, agora você está com a internet onde você quiser. Isso gera a questão de segurança, beleza? E aí, por quê? Agora, o usuário ele tem vários meios de ter acesso a uma estrutura, à internet. Um único meio, ele pode ter vários usuários utilizando ele, ok? E aí você tem um problema de controle muito grande. E aí a segurança, ela é algo substancial. A confiabilidade da rede, disponibilidade dos serviços também. Já que se eu tenho problema com segurança, eu tenho problema com confiabilidade. E eu também preciso ter uma boa banda passante, uma boa banda para estar disponibilizando serviços. Já que tudo está precisando de internet, agora eu preciso ter uma boa conexão também para disponibilizar isso. E se eu tenho mobilidade, eu preciso também acessar esse serviço onde quer que eu esteja. Aí entra, por exemplo, as definições, né, da 5G e da 6G. Eu preciso ter o melhor diagnóstico de problemas e gerência de rede, qualidade de serviço, escalabilidade e modelo econômico, e liberdade de inovação. Ou seja, eu preciso deixar que a arquitetura da internet, que lá no início ela precisava ser padronizada, quase toda privada, tudo preso em uma única estrutura, eu preciso agora começar a ter mais liberdade para inovar, porque eu estou trazendo novas aplicações, eu estou trazendo novas possibilidades, novas alternativas de acesso ali, mas eu não posso ficar algemado a algo muito padronizado. Surge, então, mais esse problema aí para a gente. E aí, então, vão se colocando novos paradigmas. Desses paradigmas aí, vocês já pesquisaram alguns para a atividade que vocês entregaram hoje. Nós temos também outros paradigmas que entram na questão de separação dos planos de controle de dados, virtualização das redes e programabilidade dos switches. Então, esses aqui são outros paradigmas que nós vamos ter. E aí, se vocês pesquisarem na internet, também, além desses paradigmas e do que vocês viram, vocês vão ver outros autores falando de mais outros paradigmas que nós vamos ter que apresentar, porque quase que os paradigmas eles vão se adequando a todas as alternativas, né, as aplicações, as possibilidades de ação que a gente tem aí na nossa rede. Beleza? E aí, como eu falei com vocês, esse aqui é o conteúdo introdutório para a gente fazer essa virada. E eu trouxe essa imagem com essa pergunta, né, que a gente coloca aí. O que essa imagem vai representar para vocês? Pensa, olha o tanto de possibilidades ao toque do usuário. O que o usuário pode ter hoje em dia pela conexão. O que ele pode estar controlando, né? E aí, muitas vezes, até a gente viaja nisso daí, porque a gente nem tem noção, muitas vezes, de tudo que a gente pode estar controlando, utilizando, mexendo a partir da rede, né, a partir da internet. E até onde nós vamos chegar com isso. Beleza? E aí, para a próxima aula, então, nós vamos dar um passo mais a fundo, e aí nós vamos entrar no próximo tema de aula, que aí já é mais uma estrutura a fundo dessa arquitetura de internet, vendo toda a evolução de estudos no cenário em si, para tentar resolver toda essa problemática, tudo isso que foi colocado hoje aqui para a gente, trazendo, então, as novas possibilidades, essas questões como um todo. Pessoal, aqui, então, a gente encerra o conteúdo da aula 3. E aí, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa que não tenha ficado claro? Algo que vocês queiram também acrescentar do conteúdo? Beleza. Então, já que eu não tenho nenhuma dúvida, eu vou parar aqui a nossa apresentação de tela. Só recapitulando, daqui a pouco eu já coloco para vocês no Classroom o ambiente da atividade para entregar na semana que vem,
que é aquela resenha, vocês vão escolher um dos 2 artigos para tá fazendo a resenha, beleza? Entregar até na próxima quarta, às 16h59. E aí, na próxima semana, então, a gente dá prosseguimento a esse conteúdo. Quem ficou aqui, muito obrigado pela presença suas. Já são mais de 6 horas, então, boa noite aí para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos lá no grupo do WhatsApp. E até a semana que vem, galera. Boa noite.